Olá, amigos da Must University. Eu estou aqui com a honra da presença da Luciane Sotelo. Ela é da Wellness Center da Must University, uma excelente profissional. E hoje a gente está tendo a honra de entrevistá-la, né? E o privilégio de vocês estarem aí assistindo a Luciane. Seja bem-vinda, Luciane. Obrigada, que coisa boa. Eu queria entender ah, como que o aluno da Must University e a comunidade, de forma geral, pode se beneficiar com o Wellness Center da Must Must University. Universe. Bom, a iniciativa do Wellness Center, como o próprio nome diz, ele tem como propósito maior, a missão dele é a gente levar a conscientização em relação ao bem-estar e à felicidade, no nosso contexto educacional, no contexto universitário. Então, nós temos várias iniciativas que promovem, esse aprendizado, essa conscientização sobre temas bastante relevantes. A gente sabe que o mundo hoje passa por uma questão emocional bastante forte que tem afetado a nossa sociedade. Então, altos índices e índices alarmantes de ansiedade, de síndrome do pânico, de vários aspectos que envolve essa questão da saúde emocional. E o Wellness Center ele surgiu com essa proposta, com uma proposta da gente conseguir levar um pouco mais de leveza para o dia a dia da nossa comunidade, sejam dos nossos colaboradores internos, como dos nossos alunos, e de tirar esse estigma de que o cuidado com a saúde mental ele está muito relacionado somente ao adoecimento. Então a gente faz aquilo que é prévio, né? Antes de adoecer, então a gente leva recurso para que as pessoas possam se preparar melhor para cuidar do seu bem-estar e principalmente do seu bem-estar mental e do seu bem-estar emocional. O que é sensacional, porque os alunos, principalmente alunos de mestrado e doutorado, no final do curso, na fase do capstone, na fase do trabalho final de curso, né, a Sim. dissertação de mestrado e a tese de doutorado, ocorre muitas vezes síndrome do pânico, paralisa, né, um Uhum. medo sobrenatural, sudorese nas mãos, ou seja, Sim. questões físicas de um momento psíquico que ele está passando, que ele está enfrentando, burnout, etc. Como que o Wellness Center pode ajudar esses alunos? Não, logicamente, alunos, não esperem estourar para procurar o Wellness Center, mas como que um aluno na prática pode procurar vocês para já ao longo do curso ir se inteirando, assistindo vídeos, participando de palestras? Como é que funciona isso na prática? Na prática, assim, bom, o Wellness Center ele tem como eu falei, ele tem um aspecto muito educacional, né, a gente foca no aspecto que é o aspecto da conscientização e do entendimento sobre essas questões. E é muito engraçado você ter falado nesse ponto, porque a gente sabe que o índice de ansiedade ele aumenta, assim, principalmente quando o aluno chega nessa fase, que é uma fase que exige maior atenção, que é uma fase que exige gestão de tempo, e a gente sabe que a maior parte dos nossos alunos e dos alunos em geral, eles não estão numa atividade somente, ele não está somente no mestrado, então ele tem que lidar também, né, com uma agenda de trabalho, com uma agenda familiar, com uma agenda de filhos, que consome bastante, assim, consome bastante tempo e consome também bastante essa questão de atenção. Como é que a gente consegue apoiar e o que que a gente tem feito? Primeiro que assim, a gente tem uma agenda anual de atividades, de palestras, de eventos, inclusive nós estamos aí prestes a lançar um evento agora que celebra o Dia Internacional da Felicidade. Então nós temos, por exemplo, pesquisas onde a gente também busca identificar como é que está o índice de bem-estar dos nossos alunos e também dos nossos colaboradores. E partindo disso que a gente recebe, do que a gente identifica, a gente propõe ações que são ações educativas. Então, por exemplo, palestras sobre gestão do tempo, palestras sobre gestão de ansiedade, sobre desenvolvimento de resiliência, e fora isso, a gente também tem atividades que são atividades internas, como, por exemplo, o Pergunte à Doutora. Nós temos uma médica que atende no sentido, né, educativo. Eu gosto sempre de reforçar isso pelo seguinte, porque, o Wellness Center, ele foca em ações educativas de bem-estar e de felicidade, né. Isso não elimina a necessidade, quando identificado, do aluno buscar atendimento médico, porque nós somos uma instituição educacional.
né? A gente não presta o atendimento, por exemplo, psicológico, atendimento psiquiátrico. O que a gente faz é aquilo que, né, vamos dizer assim, o que antecede, que é justamente conscientizar sobre a necessidade, porque chega aquele momento que é necessário, né? E a Sim, gente tem que romper essa barreira, porque muitos a gente identifica que possuem essa barreira de não dar o devido valor quando é necessário para os cuidados com a saúde mental. Eu sempre digo o seguinte, né? É muito mais simples a gente identificar alguém que tem facilidade em apresentar um atestado médico de, por exemplo, de uma crise, sei lá, né, gastro, do que uma pessoa que não quer apresentar um atestado, por exemplo, de ter ido numa consulta psicológica ou num atendimento psiquiátrico, por ser uma barreira. existe muito preconceito ainda. Muito preconceito, muito estigma, É, né, de que a saúde mental está relacionada, a adoecimento. Não, e exato. a E a saúde queda da mental produtividade, é muito a queda da produtividade e risco, né. Quando o empregador hoje sim, analisa um profissional que está, passando por um atendimento psiquiátrico, o preconceito é tão grande que ele já não enxerga aquele profissional mais como a potente. aquele É, potencial que ele tinha. é, Ele pensa: "Não, ele é um potencial risco, então vamos administrar de forma a afastar paulatinamente e tirar ele do quadro". O que é uma grande sim, besteira, porque sim, você enterra literalmente grandes profissionais. E sim, é por isso que é interessante o trabalho da Wellness Center, e a gente admira muito o trabalho de vocês por isso. sim. Uma pergunta no caso do multidisciplinar, né, eu Uhum. percebi que vocês trabalham muito no gatilho, né, então Sim, assim, aliás, nem no gatilho, anterior ao gatilho, né, você tem um período ali de estresse e tal, de concentração, dos nossos alunos, como eu mencionei na parte do mestrado e doutorado, mas também ocorre que em alguns momentos vocês precisam ser atentos aos detalhes e ao comportamento desse indivíduo. Como é que hoje no online é um desafio você, porque você não convive com a pessoa. Uma sim, coisa é você ter alunos numa sala de aula onde você identifica que aquele está com um comportamento estranho sim, naquele dia e você pode se aproximar como um bom sim. profissional de educação, etc. Uhum. Você observa aquilo. Mas e no online? Como é que vocês atendem esse desafio de entender quem precisa? Sim. Bom, nós temos 2 caminhos, né. O caminho é, primeiro que a gente tem uma equipe educacional, que é a equipe educacional que está em contato com os alunos constantemente, então os professores. Por isso, só para você ter uma ideia, a gente trabalhou 1 ano, né, o Wellness Center ele iniciou, eu falo assim, a parte mais, assim, não mais bonita, mas uma parte que foi muito relevante foi que a gente começou ele de forma gradual. Então primeiro a gente começou com o desenvolvimento de atividades internas, para levar essa cultura e essa mentalidade da importância de investir no bem-estar e de cuidar da saúde emocional, primeiro na nossa comunidade interna. Por quê? Porque essa comunidade interna é a comunidade que é a porta de entrada com o aluno. Então, o aluno ele pode chegar pelo departamento comercial, ele pode chegar pelo departamento financeiro, ele pode chegar pelo departamento educacional, e nesse momento em que ele chega, ele traz e os colaboradores conseguem perceber algumas questões. Então, por exemplo, uma desistência do curso porque ele está com problemas pessoais. Eu vou dar um exemplo como educadora agora, vou sair, vou tirar o crachá do Wellness Center e como professora. Há 2 meses atrás, né, eu sou avaliadora e faço orientação dos alunos, né, como doutora, eu faço avaliação dos alunos do mestrado e acompanho, então, esses alunos do mestrado, e um aluno na fase final da entrega do trabalho dele, ele perdeu o irmão do pai, um tio muito querido. Então essas questões e o processo de luto é um processo muito dolorido e que envolve sim essa questão, do saber passar por esse momento, né, de uma forma que não seja tão agressiva à própria saúde mental. Então, como docente,
eu sou a primeira pessoa a quem o aluno vai recorrer, e aí sim eu faço contato, por exemplo, com a doutora Daniela, que nos dá esse, vamos falar assim, esse suporte, e ela faz um contato com o aluno. Então, o aluno ele pode chegar, ele chega, por exemplo, por questões financeiras, às vezes quando ele está lidando com problemas financeiros que está afetando a saúde emocional dele. Então, ele chega às vezes pelo financeiro, ele chega, como eu disse, né, pelo acadêmico, e tem também aquilo que a gente faz nas nossas atividades, que são as atividades onde nós temos, por exemplo, o webinar. Nós tivemos um evento há poucos dias atrás, eh, no Janeiro Branco, onde a gente teve 2 encontros, nós tivemos ao vivo, né, mais de 2.000 alunos. E naquele momento, pelo fato da gente também se colocar à disposição e falar dessa nossa iniciativa, os alunos acabam conhecendo e eles mesmos também acabam, nos procurando. Então, a gente sempre tenta divulgar, porque a nossa forma de atingir é entender, ou melhor, mostrar e levar para a nossa comunidade que existe o Wellness Center. Existe hoje um diferencial da MUST, um diferencial da universidade, é que a gente tem olhado o ser humano integral, e não só o aluno no seu desenvolvimento de parte acadêmica. Então a gente tem reforçado isso por meio da nossa comunicação para chegar até esse aluno É um também. trabalho É, maravilhoso, creio que inovador, nunca vi isso em super. universidade, eu vi algo muito parecido, mas engessado e cheio Uhum. de preconceito em indústrias e fábricas, né. Sim, verdade. Então Tem muitas ações pontuais, né. é, Aqui a gente tem institucionalizado, tá na nossa cultura, tá na, eu digo assim, ele tá na estrutura da organização, né, ele não é uma atividade isolada como a gente vê na maior parte das iniciativas, né. Olha, tem janeiro que se celebra né, que se apoia o Janeiro Branco, depois a gente tem Setembro Amarelo, que apoia assim, a conscientização do combate ao suicídio. E aí a gente vê as instituições trabalhando muito exato. pontual em cima de É datas, quase em como cumprir uma data, né, é cumprir uma quase como data. cumprir um É. protocolo, né, E a tipo, é a saúde mental data, não vamos tem fazer. data, né. Não, não, ao O contrário, cuidado né. com o bem-estar não O tem. mais silencioso é o mais perigoso, né. É, É, o mais recôndito é o mais perigoso. E às vezes o mais feliz é o mais perigoso, é, porque ele esconde o que é, ele tem de fato por é. trás. É realmente uma tarefa árdua que vocês têm em relação ao Wellness Center. Nós temos hoje cerca de 20.000 alunos de mestrado e doutorado, que são Uhum, alunos que ou participam ou participaram do programa e já são formados. uhum. Esses alunos, que isso é uma pergunta muito comum que acontece para a gente, Sim. os alunos que já são formados, já estão formados há 2, 3 anos, eles podem recorrer ao Wellness Center? Podem, podem, como eu mencionei, né, a gente entrou numa fase com os alunos agora há poucos meses, porque a gente veio desenvolvendo uma fase que foi uma fase interna, e agora sim a gente tem potencializado muito essas iniciativas que envolvam toda a nossa comunidade, né. E claro, a nossa comunidade, ela passa não só pelos alunos que estão ativos, mas pela nossa comunidade. Eu sempre digo assim, ó: must uma vez, must sempre, né, ele sempre vai ser o nosso aluno. Então, eles recebem também os nossos convites para participação dos eventos, das nossas iniciativas, porque a gente entende que, ele passou por um momento pela Must, ele continua sendo, né, parte da nossa comunidade. Sem dúvida, é um recado É, importantíssimo aos nossos alunos que continuem acessando, mesmo pós-formados, continuem acessando aos e-mails da Must University, porque às vezes é o único contato que nós temos com vocês. E a gente quer passar mais informações para vocês e não é encher a caixa postal de vocês de coisas ruins, e sim dar acesso a manifestações maravilhosas que a universidade tem, como sim. é o caso do Wellness Center, onde você pode, por exemplo, alunos do Expedition vieram aqui e fizeram yoga, Sim, não é? sim, tem Então, aula de pintura. E aí uma coisa importante, que acho que é bom a gente divulgar aqui, né, lembrando que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade conectada, né, quando a gente fala numa sociedade conectada,
ela tem, a gente tem que estar antenado aos canais onde a gente fica sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, no site da Mush hoje a gente tem um espaço específico onde a gente divulga, né, quais são as iniciativas do Wellness Center, o que é o Wellness Center, até para as pessoas entenderem com clareza, né, onde que ele atua, qual é a missão, qual é a visão, quais são as nossas agendas de atividades. Outro canal que é muito importante é seguir as nossas redes sociais e também o YouTube da Mush, porque como você falou, Fabiana, a gente atua muito no digital também. Nós temos várias iniciativas, várias palestras. Por exemplo, esse evento que eu comentei, relacionado ao Janeiro Branco. Então, as palestras ficam disponíveis para toda a comunidade aí, não só para aluno, para você também que não é aluno ainda, que quer fazer parte da nossa comunidade, por ali você também já fica sabendo, né, as iniciativas que a gente tem, o que a gente tem feito. Então, é muito importante, né, colocar lá no sininho do YouTube para acompanhar, seguir as redes sociais, do Instagram da Must, acompanhar o site, porque no site a gente tem essa agenda e com isso, né, ficar, vamos falar assim, informado sobre essas Ou iniciativas. seja, pessoal, não dá para falar que não sabia e É, que ninguém avisou, né? Tá em todos os lugares. É tá que em é muito todos os difícil para a gente, é claro, a gente gostaria de carregar no colo a comunidade de 20 mil alunos ou mais, uhum, ou quantos mais vierem, mas é muito difícil para a gente ter essa facilidade de comunicar a todos ao mesmo tempo, sobretudo, até uhum, porque a gente não sabe o que você quer. Você pode adorar yoga e detestar uma palestra qualquer, ou sim, adorar uma palestra e não gostar de yoga. Então, você, aluno, você estudante ou futuro aluno, que tem que procurar o site da Must, que é www.mustedu.com. Nesse site, você vai ter acesso a tudo e, por sim, consequência, você vai estar cada vez mais integrado à nossa comunidade. perfeito. Eu acho que assim, uma coisa que é muito importante falar, você trouxe esse ponto da questão, das instituições, às vezes assim, o preconceito não está só no ser humano em relação ao seu próprio cuidado com a saúde mental, mas também das pessoas, às vezes, que estão no entorno. E os números mostram, por exemplo, as principais pesquisas relacionadas, para quem não, né, não conhece ou nunca ouviu falar, existe a ciência da felicidade. Para vocês terem uma ideia, toda a nossa base de atuação do Wellness Center, ela está relacionada a, assim, todas as ações que a gente faz, a gente utiliza a ciência da felicidade como o nosso norteador, como a nossa base de sustentação. Então, a gente tem ações relacionadas à neurociência, a gente tem ações relacionadas à psicologia positiva, a gente tem ações relacionadas à economia comportamental. Então, tudo que a gente vai desenvolver, a gente utiliza essa base. Por que que a gente utiliza essa base? Porque a gente não atua no achismo. O que a gente quer fazer é justamente mostrar para as pessoas o que a ciência vem desenvolvendo e falando que é importante para que você possa conduzir o seu caminho para um melhor bem-estar. Porque as pessoas têm um pouco de preconceito em relação, olha, o que é felicidade tóxica, o que é positividade tóxica. E o que a gente quer mostrar é que, assim, olha, existe um caminho que é um caminho saudável de iniciativas que você pode adotar, assumindo a responsabilidade sobre o seu próprio bem-estar, que vão fazer com que você viva melhor, viva mais, melhore a sua própria, vamos falar assim, a saúde no sentido de saúde física, imunidade, porque a ciência vem mostrando que a gente adotando alguns hábitos, e hábitos assim, hábitos que a gente já conhece, né, há muito tempo, É o hábito da vovó, né? hábitos da Caminhar na praia e tomar um sol. vovó, conviver bem com as pessoas, né, fortalecer relacionamentos de qualidade. E as pesquisas também têm mostrado o ponto que foi o ponto que você comentou, que olha, pessoas com melhor bem-estar e pessoas felizes, elas produzem mais, elas são mais criativas, elas têm uma imunidade melhor e elas também vivem mais. Adoecem menos e vivem mais. Adoecem menos, Certamente, vivem mais. certamente. Então, esse investimento com o nosso próprio bem-estar, ele é responsabilidade, sim, primeiro individual, mas no caso da Mercy, a gente entende que é uma responsabilidade também coletiva. E por ser coletiva, a gente investe, né, tempo, investe estudo, investe recursos para
que a gente tenha isso no nosso DNA e na nossa cultura. A gente percebe muito aqui nos Estados Unidos e a cultura americana ela acaba formando a cultura global, aonde a queixa-conduta do médico, né, Uhum, gera aquela coisa do excesso de medicação, ou até pior, da automedicação, né? uhum. Aonde que o Wellness Center pode ajudar preventivamente, para não chegar o aluno se automedicar ou buscar um médico que muitas vezes vai super medicar esse aluno que Uhum. está com alguma coisa transitória ali, pontual, mas que a estrutura médica hoje é queixa-conduta. Tô deprimido, remédio para depressão. Tô triste, remédio para ficar alegre. Sim. Então aonde que o Wellness Center pode contribuir nesse ponto? É, a gente tem, como eu falei, né, por ser uma iniciativa bastante voltada ao aspecto educativo, né, o que a gente traz é conscientização. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, o ano passado a gente trouxe um programa onde a gente pautou todos os meses na medicina do estilo de vida. Então, o que a gente trouxe foi quais são os pilares da medicina do estilo de vida para que as pessoas tenham consciência do que elas podem fazer para melhorar o seu, vamos falar assim, né, o seu próprio bem-estar. Então, o tempo todo eu sempre reforço isso, Fabiano, que o nosso foco ele é sempre educativo no sentido de conscientização. Então, por exemplo, quando a gente trouxe profissionais do Albert Einstein, né, para quem é do Brasil, vai entender o contexto do que é trazer profissionais desse hospital, que é um hospital referência não só no Brasil, mas é referência mundial, para falar justamente desses aspectos de, né, ali a gente utilizou, lógico, os 7 pilares da medicina do estilo de vida, trabalhando o aspecto do sono, da resiliência, trabalhando o aspecto dos relacionamentos, né, de convivência, de combate a vícios. Por quê? Porque quando a pessoa tem a consciência de quais são os problemas que ela pode ser acometido, ela tem maior clareza de como ela pode buscar a melhor solução, né? Porque a solução vai passar, às vezes, por aspectos multidisciplinares. Não vai ser né, fala assim, só o aspecto medicamentoso. Principalmente quando a gente fala da questão de saúde emocional e saúde mental, geralmente os protocolos que são adotados, eles não envolvem somente ou a visita a um profissional ou somente a utilização de medicamento, ele envolve também uma mudança de estilo de vida, né? Aliás, você citou o Albert Einstein, É, e eu reparo nos trabalhos que vocês apresentam, o nível dos profissionais que vocês trazem sim, para os webinars, para sim. as palestras Uhum, online, etc. Eu percebo, né, os debates que vocês fazem, sim, aonde você tem renomados psicólogos, filósofos, neurocientistas, sim. neurologistas, ou seja, pessoas que são assim absolutamente impagáveis para você ouvir um minuto e de repente você tem ali gratuitamente num webinar, graças Uma hora e a meia, 2 2 horas, horas, sim, aonde pode fazer pergunta, depois troca contato, um sim, negócio super democrático, super sim, acessível para quem sim, realmente precisa. sim. Então eu quero, desde já, em nome da Must University, parabenizar o trabalho do É Wellness Center ótimo. em parceria com o Must University e que isso floresça cada vez mais e que a gente possa crescer em número e em qualidade, que esse é o objetivo de todos nós. Eu quero agradecer a presença maravilhosa aqui da Luciane, que veio a brilhantar a Must University hoje, trazendo novidades do Wellness Center. Muito obrigado, audiência de todos vocês. Obrigado, Luciane. Obrigada. Até a próxima, pessoal.